Que mulher é essa? A nossa personagem de hoje tem toda a sua vida contada em menos de 2 capítulos da Bíblia. Sua vida nos ensina sobre perseverança e devoção. Sua história começa com a alma angustiada e termina com cânticos de adoração a Deus. O Salmo 126 pode muito bem ter sido inspirado nessa nossa personagem. O versículo 1 do Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. O versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Por muitos anos, a nossa personagem subiu ao lugar da adoração da sua época. E ela subiu, como o Salmo 126 diz, semeando com lágrimas. Por quê? Porque ela não estava completa, lhe faltava algo. Ela tinha um sonho, um grande sonho, que não tinha sido realizado. E esse sonho, no contexto em que ela vivia, na época em que ela vivia, a falta do que ela tanto queria lhe trazia vergonha, lhe trazia humilhação. Mas mesmo assim, ela não deixou de adorar o Senhor. Ela nos ensina com seu exemplo a perseverança em adorar ao Senhor em qualquer tempo, em qualquer estação, dizendo para Ele que Ele ainda é suficiente. Essa nossa personagem, ela tinha uma rival. Além de não ter aquilo que ela tanto queria, além de sofrer em sua alma, porque ela estava ali no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas algo não acontecia, algo que ela tanto queria não se realizava, ela ainda tinha uma rival. E a Bíblia diz que a sua rival a provocava continuamente, sempre, né? Não era algo que ela dava uma pausa, ela estava sempre ali, lembrando ela da sua falta, lembrando ela, você vai sempre no lugar de adoração, mas por que o seu desejo não é realizado? Por que você está passando essa humilhação? Por que o Deus que você adora não te responde? Olha, você é uma árvore seca que não dá fruto. A Bíblia fala que continuamente ela irritava a nossa personagem de hoje, ano após ano, sempre que subia à casa do Senhor. Engraçado, como nosso inimigo, ele sempre age da mesma forma, não é mesmo? Ela se revelava, ela fazia oposição à nossa personagem quando ela subia sempre à casa do Senhor. Porque o que o inimigo mais quer é nos tirar do lugar da adoração. O que o inimigo mais quer é que a gente deixe de olhar para o Senhor, que nos supre, que nos completa, para olhar para aquilo que nos falta. Como na época de Davi, Golias, a Bíblia fala que continuamente também, né? Continuamente. Ele lançava o seu desafio habitual. E aquilo aterrorizava as pessoas daquela época, aterrorizava o exército de Israel. Por quê? Porque ele estava posicionado de manhã e à noite, no mesmo horário, lançando seu desafio habitual. Porque é isso que o inimigo faz. Ele quer que a gente saia do nosso lugar de adoração, ele quer que a gente tire os nossos olhos do Senhor e a gente comece a entrar em desespero e a gente comece a falar: Senhor, por que você não me ouve? Senhor, o que eu estou fazendo te servindo e se eu não vejo resultado nas minhas orações? Ele não desiste, mas eu também quero te dizer que Deus não desiste daquilo que Ele tem para sua vida. Você pode olhar para Ele, porque Ele, em qualquer tempo, Ele está pronto para te socorrer. Sua angústia roubava o seu apetite, mas não a sua devoção a Deus. A nossa personagem, ela ficava tão angustiada com aquela situação, com aquela falta. Aquilo era algo realmente que trazia muito desconforto, aquilo que era algo que rasgava o seu coração, que rasgava a sua alma, que fazia pressão na sua vida, que trazia mesmo uma humilhação, mas ela perdia o apetite, mas ela não perdia a devoção por Deus. Ela nos ensina muito em relação à perseverança, a buscar o Senhor em qualquer estação da nossa vida, seja na primavera ou no mais denso inverno. Ela nos ensina, você pode continuar adorando aquele que não muda, aquele que trabalha em nosso favor, em qualquer estação, em qualquer época, ainda que a gente não esteja vendo
com os nossos olhos naturais. A gente pode ter a certeza, e essa personagem de hoje veio nos ensinar de que ele é um Deus fiel, que ainda no silêncio, no que parece ser o seu silêncio, ele trabalha em nosso favor. Você já desconfia qual personagem é essa? A Bíblia fala que no momento de muita pressão, de muita angústia, de muita luta, ela se posicionou diante do Senhor e derramou a sua alma. Ela correu em direção àquele que podia fazer alguma coisa. Entenda, ela não derramou a sua alma angustiada nas redes sociais da sua época. Ela não foi contar um amigo para ver se aquele amigo trazia algum alívio, algum conselho. Ela sabia que naquele momento em que ela vivia uma situação impossível para os homens, ela só tinha como recorrer ao Senhor dos Exércitos, como ela o chama em sua oração. Ela recorreu à pessoa certa. Ela recorreu ao Senhor que podia fazer todas as coisas. E a Bíblia fala que ela derramou sua alma, que ela orou com tanta intensidade, embora não saísse voz. Você acredita que o seu pastor a interpretou mal e ele achou que ela estava bêbada? Você já sabe agora quem é? O seu pastor, que era o seu sacerdote na época, ele falou: mulher, essa hora você tá bêbada, para com isso. E ela disse: não, meu Senhor, não me interprete mal, eu sou uma mulher angustiada, eu sou uma mulher que carrega uma tristeza muito grande e eu estava aqui orando e derramando minha alma diante do Senhor. E ele disse: vá então, que o Senhor conceda o que o seu coração pediu. A Bíblia diz que quando ela se levantou daquela oração, ela estava tão diferente, o seu rosto, a sua face já havia mudado, ela partiu, ela se alimentou, porque ela teve um encontro com o Senhor naquele lugar, ela derramou a ansiedade que estava no seu coração. Ela colocou ali diante do altar do Senhor todas as mentiras do inimigo, ela colocou ali no altar do Senhor todo o seu medo de que nada fosse acontecer. Ela derramou diante do Senhor. E hoje a minha oração por você é essa, que você tenha esse encontro com o Senhor, onde você pode derramar sua alma, não nas facilidades, não em conversas com amigos, não em uma caixa de chocolate, mas que você possa buscar aquele que pode mudar e transformar a sua vida, que possa transformar o seu coração. Nada no natural tinha acontecido, mas aquela oração foi tão verdadeira, aquele encontro foi tão poderoso, que tudo no coração da nossa personagem foi transformado. Ela era outra, mas ainda as suas mãos ainda estavam vazias naturalmente. Ela não tinha aquilo que tanto ela desejava, mas tudo muda quando a gente busca o Senhor com intensidade, quando a gente vai, como a palavra de Deus fala, com confiança à sala do trono, sabendo que a gente vai ser ouvida. Aquela mulher, em sua oração, ela fez algo extraordinário. Ela fez um voto com Deus. Ela disse: Senhor, se você me der o que tanto deseja o meu coração, eu me comprometo a te devolver o que eu tanto desejo. Eu me comprometo a te devolver aquilo que eu venho com o coração derramado em tua presença e te pedi hoje. Aquela mulher, embora não fosse Sara, ela estava disposta a entregar o seu Isaac. Aquela mulher, embora não se chame Maria, ela estava disposta a derramar sobre os pés do Senhor seu perfume mais caro. E ela foi. E quando os céus viu esse compromisso, ele disse: ela está pronta. Porque ela está dizendo com isso que Deus é mais do que suficiente. Que tudo começa e termina nele. Que ele é o primeiro e último. Que ele é digno de todas as coisas. E ainda aquilo que ela tanto desejava já pertencia ao Senhor. Um coração sincero. Um coração que exaltava a Deus. Que glorificava a Deus. Agora você já sabe de quem eu estou falando, não é mesmo? Eu estou falando de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana está aqui hoje para nos ensinar de que não haverá impossíveis para o Senhor. Sabe aqueles momentos que você sofre tanta pressão, você está passando por um momento de vergonha, um relatório ruim em qualquer área da sua vida? Sabe aquele momento em que você se depara com a impossibilidade, com algo realmente impossível, com algo que realmente só o Senhor pode fazer, com algo que somente Ele pode transformar? Eu quero te dizer, junto com Ana, que Deus pode transformar e pode mudar a sua situação num piscar de olhos.
Não importa quanto tempo você tem buscado por algo, você tem esperado no Senhor por algo, a palavra dele diz que aqueles que esperam nele jamais serão envergonhados. Eu quero te motivar, eu quero te incentivar a aprender com Ana hoje. Quantos anos? A Bíblia fala que foram muitos anos. Não foi realmente, como eu estava falando no início, que a história dela está resumida em menos de 2 capítulos, mas não foi somente 1 ano, não foram 2 anos. A Bíblia fala que por muitos anos ela subiu com as suas mãos vazias, mas semeando com lágrimas aquilo que ela tanto queria, semeando na presença do Senhor, adorando aquele que é digno. Ela não deixou de adorar, mas foram muitos anos, porque quando a gente lê apenas um capítulo, parece que é algo instantâneo, parece que é algo rápido, mas foi algo demorado, foi algo sofrido. E quantas vezes a gente está passando por estações como essa? Então hoje eu quero falar com você que se encontra numa estação dessa como a Ana estava passando, em que você está há muito tempo buscando no Senhor algo, que você está esperando por Ele, que você tem algo, que você fala, Senhor, isso não pode esperar, isso é impossível. Você tem diagnósticos humanos, mas eu quero te dizer que o céu hoje tem outra palavra para você. Ele tinha outra palavra, ele já via algo grande na vida de Ana, ele já olhava, os céus olhavam, enquanto o mundo dizia, essa mulher é estéril, essa mulher não dá fruto, essa mulher é seca. Os céus falavam, essa mulher vai frutificar e o fruto dela vai servir às nações. Ela queria apenas um filho, mas ela orou, ela fez a parte dela e ela não desistiu. Não desista também, não desista de buscar o Senhor, não desista. De repente você já orou, você jejuou, você profetizou e você não viu frutos. Mas eu quero profetizar hoje sobre a sua vida que vai mudar. Ele é aquele que pode mudar. Ele é aquele que de repente tudo muda. E Ana está aqui hoje para falar conosco a respeito disso. Por anos e anos, ela buscou algo e não teve. Mas de repente, o Senhor se lembrou dela. De repente, o Senhor se lembra de você. Não desista diante das impossibilidades. Não desista diante da sua situação difícil. Continue, ore e ore mais. E se os seus inimigos, os seus adversários falarem que não está servindo de nada, por que você continua servindo o Senhor e você não vê frutos e você ainda vê áreas secas na sua vida? Você só olhe somente para Ele e profetize, vai mudar, porque aquele que sai chorando enquanto semeia, fazendo a coisa certa, eu tô chorando, mas eu tô semeando, e a adoração e a sua perseverança em buscar o Senhor é uma bela semente que não tem como não frutificar. A palavra do Senhor não volta vazia, a fé não conhece derrota. Então, como Ana, continue, persevere, avance, Deus tem algo a mais para você. Eu quero te dizer, a vida de Ana, né, ali, logo depois que isso acontece, ela vai e ela realmente, ela consagra com muita alegria, ela leva o seu filhinho na presença do Senhor e ela semeia ele para servir ao Senhor. Mas a palavra de Deus fala que Deus foi bondoso com Ana e ele deu para ela mais 5 filhos. O que começou com uma mulher angustiada, mas perseverante em servir ao Senhor, termina com uma mulher que entrou para o seleto grupo de mulheres, juntamente com Miriam, com Maria, mãe de Jesus, com Débora, com cânticos, mulheres que têm registrado na Bíblia cânticos de adoração. Porque quem sai chorando enquanto semeia sua semente voltará com cânticos de alegria. Você voltará com seus cânticos de alegria. Você vai viver o seu momento de repente. Tudo vai mudar na sua vida se você tão somente perseverar em servir ao Senhor, em adorar e lançar sobre Ele os seus medos, as suas angústias e aquilo que aflige o seu coração. Eu quero te dizer que chega um momento em que a tristeza se transforma em riso e as lágrimas em testemunho. A sua dor se transformará em uma bela canção, assim como a da Ana. E você vai poder dizer que o Salmo 126 podia ter sido muito bem inspirado na sua vida. Aquele que sai chorando enquanto lança sua semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Eu termino dizendo, profetizando sobre a sua vida, que tudo vai mudar e você vai voltar com cânticos trazendo seus feixes.